Olá para você que está ligado na programação da Sportnet. Estamos chegando com mais uma edição do nosso No Centro do Jogo, programa de entrevistas aqui do canal. Hoje um episódio especial com um jogador que brilhou muito no futebol brasileiro e brilhou também no futebol internacional na Itália. Nem se fala, daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso personagem de hoje. Eu não estou sozinho nessa missão, muito pelo contrário, estou bem acompanhado. Alô, Tainara Ribeiro, minha companheira aqui de Sportnet. Seja bem-vinda, Thay. O papo de hoje promete e promete muito, hein? Oi, Álvaro. Promete muito. Convidado mais do que especial, tudo bem? Pessoal que nos acompanha em casa também. Convidado que tem uma carreira marcada na Europa, seleção italiana e agora vive um novo capítulo fora das quatro linhas, ídolo do clube que o formou. Voltou para casa em 2023 como atleta e agora à frente do departamento de futebol do Criciúma. Pouca história para contar. Nossa, tem muito assunto para falar com ele aqui. Vamos apresentar então o nosso convidado, Éder Cittadini, atual diretor de futebol do Criciúma. Mas vamos pela cronologia dos fatos, né? Vamos falar um pouquinho primeiro da trajetória como jogador. Primeiro eu quero agradecer ao Éder, né, por dedicar esse tempo aqui à Sportnet para bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, Éder, e começo perguntando sobre o começo da sua trajetória, né? Como é que foi para um cara sair com 19 anos do Brasil para encarar um futebol europeu, uma cultura diferente? Como é que foi tudo isso para você? Mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo, Éder. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estar participando com vocês desse programa. Cara, assim, foi tudo um começo muito rápido, né? Eu acho que aqui no Criciúma, eu chego aqui no Criciúma com meus 13 para 14 anos, e depois na base, né, aqui, e depois eu acho que em 3 anos, com 17 anos por aí, eu já estava sendo vendido para a Itália. Então, foi um começo bem. Eu vinha muito do futebol de salão, na época, na minha cidade, que é aqui em Lauro Miller, que é uma cidade aqui do lado de Criciúma, e jogava, como eu falei para vocês, um pouco mais salão que campo, e fiz um torneio de futebol aqui perto na região. O Criciúma me viu, vim para cá com 13 anos, com 17 já estava indo 17 para 18, né? Já estava indo para a Itália, então foi um processo muito rápido. Eu acho, a minha passagem aqui no Brasil. Fiz um campeonato catarinense de 2005 aqui no profissional, fomos campeões, e depois fiz a Série B até metade daquele ano e depois saí para a Itália. Éder, e eu acredito que não deve ter sido fácil, principalmente tão jovem, já chegando na Itália. Você falou que teve essa experiência também antes do futebol de salão. E eu queria saber o que te preparou, principalmente pensando assim na base do Criciúma, para ter essa resiliência para vencer na Itália, né? Chegar, se adaptar e ter um começo muito bom. Não, foi vamos dizer assim, uma parênteses da minha carreira muito difícil, né? Você sai daqui com 17 para 18 anos, um jovem indo para outro país, longe da família, longe de todos os amigos, e você encontra uma cultura muito diferente, né? Eu acho que a base aqui do Criciúma, eu acho que me ajudou muito, né? Na época, o Luiz Gonzaga Milioli, que foi meu treinador, o falecido Alexandre Pandolfo também, que foi um grande ídolo também do nosso Criciúma, goleiro de 91, que foi meu treinador no juvenil. Eles me ajudaram muito, né, a crescer, a formar o atleta junto com o homem, né? Eu acho que a disciplina que conta muito para você conseguir chegar em alto nível. Isso, quando eu chego lá na Itália, eu tive que me adaptar a um modo de trabalho muito diferente, né? Eu acho que um trabalho que hoje o Brasil está um pouco mais próximo, né? Um trabalho um pouco mais tático, um trabalho mais forte, físico, e no começo foi difícil, tive muitas lesões. Eu saio daqui jogando um profissional, como eu falei, com 17 anos, e chego lá na Itália, no Empoli, né, que era um time que jogava a Série A do italiano. Às vezes eu ia para os jogos, quando eu não jogava, eu tinha que descer para jogar com o sub-20, aí ficava meio chateado. No começo tive muitas lesões, primeiro ano principalmente, e ligava para o meu pai, para minha mãe querendo voltar, mas eu acho que a minha família me ajudou muito nisso, a ter paciência, e foi isso que eu acho que me ajudou, né? Até a família próxima de mim, e também o Empoli é um clube formador, e eles, sabendo que eu vinha de outro país, que ia levar um pouco de tempo,
me ajudou bastante no processo de adaptação, até eu conseguir desenvolver bem toda a minha qualidade, e depois quase de 1 ano e meio, 2, que eu comecei a jogar mesmo, e consegui mostrar todo o meu potencial, vamos dizer assim. Ô Éder, você é um jogador de vocação ofensiva, obviamente, de muita qualidade, e a Itália, a gente sempre fala isso, né? O futebol italiano ele é muito caracterizado pela questão tática, né? Pela questão defensiva, muito importante ao longo dos tempos. Como é que foi para você se adaptar a isso? Qual foi o principal ensinamento que logo de cara você chegou e falou, pô, isso aqui é muito diferente do Brasil? Então, como você falou e colocou bem, né? Aqui no Brasil, acho que hoje eu vejo já um futebol mais parecido com o futebol italiano. Já tem muito mais jogo tático, né? Jogo posicional que a gente chama. E quando eu saí aqui do Brasil, em 2005, ainda não tinha muito isso, né? No Brasil, acho que é um jogo mais livre, né? De movimentação, o atacante se movimenta e tal. Chegar lá na Itália, você tinha que fazer aquilo que o treinador falava. Então, tipo assim, nós jogávamos no 4-4-2, eu jogava de atacante pelos lados, e o treinador muitas vezes dizia, ó, eu quero que você jogue lá com o pé na linha, porque o nosso médio de meio campo vai ocupar esse espaço aqui. E muitas das vezes eu ficava lá com o pé na linha, não tocava na bola tal, e poucas vezes, e no final, o treinador falou, pô, fizesse muito bem a função e tal. Então isso para mim, até eu me adaptar essa parte tática dos italianos, essa inteligência tática que eles chamam, foi complicado, foi difícil, fui me adaptando, não foi fácil, como eu falei, mas pelo tempo também que fiquei, e como também quando eu jogava no profissional, eu descia para jogar com sub-20, eu acho que isso me ajudou bastante também a entender um pouco da característica do futebol italiano. Bacana. E são duas realidades, você viveu os dois lados da moeda, né? E acho que isso até dá para falar. Você tem duas identidades no futebol: brasileiro de formação e italiano de seleção. Qual dessas fases acho que dá para falar que moldou o profissional que hoje está à frente do Criciúma? Então, quando eu fui chamado para a seleção, eu ainda brinquei, né? Porque já fazia 10 anos que eu estava na Itália, quando eu fui chamado para a seleção, né? Eu fui para lá com 17, quando eu fui chamado, eu estava com 27 para 28. Então, eu sempre falava, foi quase a metade da minha vida aqui no Brasil e a outra metade lá na Itália, né? Então, quando teve essa decisão também, que na época o Antônio Conte, que era o treinador, me chamou, muito quando eu conversei com meu pai sobre isso, foi por essa parte que eu já tinha esse conhecimento muito avançado do futebol italiano, né? Eu estava lá há 10 anos, conhecia já muito bem, me sentia na parte esportiva de jogo muito mais italiano do que brasileiro, né? Na época, se falou alguma coisa assim, nada oficial, onde na época acho que era o Dunga, o treinador, 2014, que podia chamar para um amistoso e tal, mas quando o Conte veio conversar comigo, né, lógico que era outra situação, e também era as eliminatórias para a Eurocopa de 2016, eu não me hesitei a escolher, de lá que é Itália, né, uma tetracampeã do mundo, e também pelo tempo que eu já estava lá, me senti até mais italiano nessa parte de jogo, de futebol, daquilo que eu aprendi, do que brasileiro. E como eu falei, aqui no Brasil foi uma passagem muito rápida, né, no profissional. Da base eu já subo depois de uma taça São Paulo e já sou vendido no primeiro ano de profissional. Então foi uma parêntese muito rápida. E já que você citou o Antônio Conte, Éder, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele para você na sua carreira, né? Você já disse que ele foi importante nessa decisão, que imagino tenha sido uma das decisões mais importantes que você tomou dentro da sua trajetória. O que mais você aprendeu com o Antônio Conte? O que você pode falar desse profissional para a gente? Cara, assim, né, da gratidão que eu tive por ele, por me dar a primeira oportunidade de ir para uma seleção, mas aquilo que eu encontro na seleção, eu vi o porquê que eu estava na Inter de Milão e a Juventus estava sendo 4 anos campeã seguida, né, antes de ele assumir a seleção. E eu vi o porquê que a Juventus ganhava. Tipo assim, a mentalidade, a cobrança, a sua parte tática, né? A gente jogava num 3-5-2 ou no 3-2-5 praticamente, vamos dizer assim, e é um cara que cobra muito a parte tática, né? Assim, você entra em campo, a gente falava assim, depois de 6 meses ali, que praticamente quase era sempre os mesmos que iam para a seleção,
e na preparação das eliminatórias para a Eurocopa, que chegou um certo momento que se a gente jogasse vendado, cada um sabia onde é que estava em campo, porque ele tem muito isso. Ele tem muito jogo posicional que muitos atletas têm que se mover para beneficiar outros. Então, assim, como eu falo, um cara extremamente mentalidade vencedora, um cara que gosta de tudo, é muito coerente, muito certo. O mesmo modo que ele gritava com o Éder, vamos dizer assim, ele gritava com o Pirlo, ele gritava com o Buffon, não tinha essa de nome, vamos dizer assim. Um cara muito coerente nas decisões que ele tomava, e não acaso um cara que ele consegue, se eu digo, consegue transformar os momentos de times que vêm em momentos de dificuldade, ele consegue ir e mudar. Exemplo, a Juventus vinha de anos ruins, ele foi e ganhou. O Chelsea vinha de 2, 3 anos ruins, ele foi lá e ganhou. Ele vem para a Inter de Milão, que a Inter há 10 anos que não ganhava, ele vem para a Inter e ganha o campeonato, e agora esse ano passado ganhou com o Napoli, né? Então, tipo assim, é um cara que é um vencedor, é um cara que também tem muita dificuldade, assim, que os atletas, eu até brincava com os caras da Juventus na seleção, falei, cara, como vocês aguentaram esse cara por 4 anos? Porque não é fácil, cara, o treino do cara é difícil, muito puxado, mas também você sabe que se você fizer tudo certo, você sabe que você chega no jogo e consegue render muito, parece que você está sempre superior ao adversário. Legal, legal. E Éder, na Euro de 2016, que você citou, tu marcou um gol decisivo contra a Suécia. E eu queria saber o que passou na cabeça do jogador nascido em Lauro Miller ao decidir um jogo pela Eurocopa com a camisa de uma tetracampeã mundial. Então, acho que isso aí mesmo que tu citou, né? Eu acho que foi o que eu pensei depois do jogo. Mesmo essas palavras que você usou agora, eu uso também assim, na hora que, né, que cai a ficha, assim, pô, estamos jogando ali, aí, pô, a Suécia é Coimbra, né, tinha outros jogadores, assim, que jogavam na Europa, um time forte, e nós temos tendo que ganhar para passar para as oitavas de finais, e um jogo difícil, truncado, e faltando, acho que 5 minutos para acabar, eu faço aquele gol, pô, o estádio lotado de italiano, legal pra caramba, mas depois que cai a ficha, que você ganha, tipo, o craque do jogo, você vai lá para a sala de imprensa, pô, você chega lá e vê assim, sei lá, 100, 200, 300 jornalistas do mundo inteiro estão na tua frente ali, você para pensar e fala, cara, pô, é um sonho assim de, como você falou, sair de Lauro Miller, uma cidade de 15 mil habitantes, e conseguir estar na seleção, fazendo gol na Eurocopa, uma lembrança que eu tenho até hoje, assim, que vai ficar para minha vida inteira, né? Mas assim, daquele momento mesmo que cai a ficha, que você chega ali e senta, você vê tudo aquilo, todo mundo, e muita gente assim, pô, jornalistas de todo lugar do mundo te perguntando, né? Pô, você sair lá de Lauro Miller, uma cidade pequena, né, no interior de Santa Catarina, para estar aqui hoje, né, na Eurocopa, fazendo gol, levando a Itália para as oitavas. Então foi um momento único que vou levar para o resto da minha vida como uma lembrança inesquecível. O Éder, quando você citou ali os seus primeiros treinos na seleção italiana, você citou o nome de alguns jogadores que são lendários para a história do futebol. Eu queria que você passasse um pouquinho para a gente um pouco dessa experiência. Como é que foi conviver com esses jogadores? Algum deles te impressionou de forma especial? Qual era o mais extraordinário? O que você pode falar e relembrar para a gente do convívio com esses caras? Então, assim, né, pô, quando você tá para ser chamado, o meu treinador na Sampdoria, na época era o Mihailovic, ele me chamou e falou, ó, o Conte, eu acho que vai te chamar, tá vindo bem, você já fica aquilo na cabeça, né, como vai ser a tua recepção lá na seleção, né, você sendo o ídolo brasileiro, como que vai ser? Cara, e assim, já quebra um pouco o gelo, porque daí eu recebo a convocação no sábado, fiquei sabendo que eu ia pro jogo, que eu ia ser convocado, eu tinha me apresentado depois do jogo, e era Sampdoria Inter de Milão, e eu tava na Sampdoria ainda, e eu fiz o gol do 1-0, vitória nossa. Então, tipo assim, pô, já chego na seleção no dia da apresentação com um pouco de moral, a capa da Gazeta dello Sport, tava eu lá, cara, já chega assim no café da manhã, um pouco já mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Mas assim, cara, o que me impressionou foi que assim, os mais velhos de seleção, vamos dizer assim, como você falou, que me impressionaram não só pela parte técnica, mas pela humildade também, como, sei lá, o Buffon, o Pirlo, De Rossi, na época o Verratti, Bonucci, Chiellini, todos esses caras assim, que me chamaram e falaram assim, olha, a gente conhece bem o Conte, nós estávamos com ele na Juventus, se ele te chamou aqui,
não é porque ele te deu nada de presente, não, é porque você mereceu mesmo, ele te acompanhou muito e não escuta nada que os caras falar de título brasileiro ou não. Se você está aqui, é que você mereceu e você vai nos ajudar, estamos juntos, qualquer coisa aí a gente tá aqui para te ajudar. Então, cara, isso assim já quebrou o gelo, né? Então você tá ali uns caras que foram campeão do mundo, né? De Rossi, Buffon, Pirlo, então os caras te receber desse jeito foi muito bom. E também eu tive, vamos dizer assim, a estrela que o primeiro jogo da classificação para a Eurocopa, nós vamos jogar lá contra a Bulgária, primeiro jogo meu, nós perdendo de 2-1, eu entro faltando 15 minutos e empato o jogo 2-2 e ali quebra um pouco o gelo, até um pouco com a imprensa, assim, que aceita aceita mais um pouco a convocação, né? Porque ainda tem, mesmo que a Itália ainda tinha, né? Já teve, né? Lógico, outros jogadores, como o Camoranesi, que era argentino, foi campeão do mundo, mas tem sempre aquele, né? Aquela dúvida. Então, quando eu chego, eu acho que a minha primeira convocação, eu faço o gol lá contra a Bulgária, venho em casa contra a Inglaterra, eu começo o jogo titular e fui um dos melhores em campo, e aí deu uma quebrada no gelo, assim, e me ajudou muito também a ficar um pouco mais tranquilo. Acho que é um processo, né, para entender o seu lugar. Eu mereço estar aqui, né? Olhar para o lado, ver todo mundo ali, o brasileiro aqui quietinho e tal, fazendo sua parte, claro. E Éder, você estava na Inter quando o Gabigol foi contratado. O que, na sua opinião, faltou para que o centroavante ficasse mais tempo no futebol europeu? Então, faltou um pouco, eu acho, daquilo que eu posso te dizer que eu tive em proporções diferentes. O Gavi sai como um grande ídolo já aqui no Brasil do Santos, um time em proporção maior, vai para lá com outra apresentação, vamos dizer assim, né? O Éder sai como um desconhecido, vou para o Empoli, só que como eu falo, o Empoli é um time formador, né? Então ele me deu tempo para mim performar, e eu acho que a Inter, ela quis dar isso ao Gabi, só que o Gabi, ele não, como assim, ele não conseguiu ter essa paciência, né? Que eu falo que, assim, que não é um erro, não é uso como erro, né? Porque, assim, cara, um menino jovem quer jogar, sai do Santos, chega lá como uma estrela, foi apresentado lá no lugar da Pirelli, onde só o Ronaldo tinha sido, junto com outros grandes jogadores, só que ele chega no nível, assim, como eu vou falar para você, um nível abaixo ainda nosso, ali do modo italiano de ser, como eu expliquei para vocês lá no começo, da parte tática, da parte física. E ele não aceitava. E naquele momento ali, né, pô, de atacante, pô, nós tínhamos o Icardi, tinha o Rodrigo Palácio, tinha ali, segundo atacante, tinha o Ever Banega, tinha o Éder, tinha pô, o Pérez, tinha o Croata, tinha muita concorrência. E ele não conseguiu assimilar, e ele queria jogar, e ele não jogava, e aí e não ficava feliz, assim, e até um dia que o diretor da Inter falou, cara, o Adriano, ele chegou aqui, ele foi no Parma, foi na Fiorentina, para depois conseguir chegar na Inter. Muitos jogadores fazem esse processo de ir para times considerados menores para depois chegar aqui já preparado. E naquela época, eu lembro, o diretor falou para nós que queria talvez emprestar ele para algum time ali da Itália, ou até para um time da Alemanha, mas eu acho que não teve esse entendimento, e o Gabi quis sair para o Benfica, onde ele chega no Benfica também encontrou lá o Jonas, que era um brasileiro que fazia muito gol e não teve tanta ocasião, até que ele volta para o Brasil e faz a carreira que ele fez, todos nós soubemos. Mas eu acho que assim, eu via muita qualidade no Gabi. Eu acho que os primeiros 6 meses que ele chegou lá, ele estava um pouco abaixo. Quando a gente volta para fazer a preparação no outro ano, ele chega muito bem, faz uma preparação muito boa com nós. Você via a qualidade que ele tinha de finalização, de movimento. É um jogador que a gente conhece, que fez depois o que fez aqui no Brasil, todos esses gols, ganhando títulos aí importantes com o Flamengo, sendo artilheiro. E só que eu acho que posso usar a palavra paciência, que faltou para ele, e esse entendimento que quando você chega, não num time pequeno como eu cheguei na Inter, você é mais cobrado por tudo aquilo, os valores que ele foi, e por tudo aquilo que envolve um grande jogador, e talvez ele não teve essa paciência que outros tiveram. Então, eu acho que outros jovens que também saíram do Brasil, que tiveram até em 23 aqui no nosso ano do acesso aqui no Criciúma, o Viseu, que sai novo do Flamengo, vai para a Udinese, e quando eu conto para ele a minha história, ele fala, pô, todos os caras que estavam comigo na Udinese, hoje quase todos eles estão em time grande. O Depou está no Atlético de Madrid, o outro está na Inter, e eu não tive essa paciência, porque eu chego do Flamengo, eu já queria jogar, e de qualquer jeito, mas
e os caras botavam jogar com o Sub-20 também, e eu não aceitava. E ele quis voltar pro Grêmio na época, como dizendo, se eu tivesse essa cabeça, um time que me ajudasse a entender isso, talvez eu ficasse lá mais tempo. Então, só para dar uma ideia, né, do que eu acho que também faltou pro Gabigol. E agora eu queria falar sobre a transição jogador e pós-carreira. Em que momento você toma a decisão, né, de colocar um fim na sua trajetória como jogador de futebol? Para você foi tranquilo, né? Para alguns atletas a gente sabe que é uma questão muito grande. Como é que foi para você esse processo? Cara, para mim assim também não foi muito fácil, né? Foi praticamente quase, eu acho que deu quase 23 ou 24 anos, né, de profissional. E aí quando você toma a decisão é difícil, é difícil. E eu tomei ainda essa decisão depois de um jogo que ainda depois até na época era o Tencate que estava aqui, que foi lá na Arena Corinthians. Depois do jogo do Corinthians, a gente faz um jogo muito bom lá na Arena. Foi até um dos melhores jogos meu aqui em 24, eu acho que no Criciúma na Série A. Só que eu percebia que eu tenho um problema nas minhas costas, eu sentia muita dores e eu acordava de manhã e fazia pilates e me cuidava e fazia infiltração e tentava treinar, mas eu via que eu chegava no jogo e eu não conseguia render aquilo que eu gostaria de render. Dava 60 minutos, tinha que pedir para trocar e sair do jogo e tal. Cara, e aquilo me incomodava, me deixava triste. Então eu tive que tomar uma decisão. Não foi fácil, porque, pô, consegui levar o Criciúma para a Série A, né? Meu time de coração, tá com eles na Série A, o time tava indo bem, e tomar a decisão, sinceramente, não foi fácil, só que também eu tava vendo que tava me prejudicando. Eu chegava em casa e sempre me cobrei muito, né, na minha carreira, e eu não conseguia mais, talvez, render aquilo que eu gostaria. E aí, quando eu comuniquei ao Tencate, ao presidente, ele me convidou para ficar aqui no clube, né, como diretor de futebol. E aí foi feita essa transição. Como eu falo, acho que é muito difícil mesmo para o atleta ele tomar essa decisão. E eu ainda tive a oportunidade de continuar, né, no dia a dia. Eu acho que isso vamos dizer, te conforta um pouco, pelo menos você está aqui no ambiente até hoje, vai fazer quase um ano e meio que eu parei, e ainda quando eu chego aqui para ver os treinos, às vezes bate uma saudade assim, de treinar, mas eu acho que isso faz parte. É aquele processo de aceitar os nossos limites, mas tem certeza que não deve ter sido fácil. E Éder, depois do acesso à Série A em 2023, da disputa da Elite em 24, e agora é um projeto novo, um projeto que vem forte, né? Vive aí, o Criciúma vive uma fase de organização, de crescimento. E na prática, o que mudou dentro do clube para voltar a ser competitivo, como a gente tem visto? Então, assim, eu acho que o Criciúma, né, vamos pegar lá atrás, né, eu acho que o Criciúma ele passou por um momento muito difícil e não faz muito tempo, né, eu acho que o Criciúma, nós estamos falando de uns 5 anos atrás, 21 por ali, o Criciúma, por um gol do 8 anos, o Criciúma não vai para uma Série D, né, e aí depois começou uma reconstrução, e eu acho que nessa reconstrução, acho que o auge, quando a gente volta ali 22, daí 23, a gente consegue voltar a ser campeão catarinense, o acesso depois de 10 anos. 24 a gente ganha um bicampeonato catarinense. E a Série A. E ano passado, mesmo depois de ter caído de novo para a Série B, ano passado o Criciúma faz um baita ano novamente, quase por um ponto, né, não conseguimos esse acesso. E eu acho que passa por uma nova filosofia agora de um presidente, junto com a executiva que entra, que tem uma filosofia de profissionalizar muitas coisas ainda que faltam dentro do clube. E isso também ele requer tempo, né? Requer paciência. A gente sabe que o torcedor ele quer sempre o resultado de campo, mas a gente sabe que tem muitas coisas que hoje a gente ainda precisa, né? Melhorar. Eu acho que estão melhorando. Uma das questões, eu acho que o presidente, desde o começo, quer muito sobre inserimento dos meninos, né? Da nossa base. A gente tomou uma decisão onde, no começo do ano, a gente foi para uma Taça São Paulo com meninos de 2007, 2008, 2009, tirando os 2005 e 2006, alguns que ficaram já como profissional. Até um menino, essa semana, fez o gol no último jogo, que é o Iago. Ficamos muito felizes, que é o menino da base. E ontem a nossa base também tá na Série A do Brasileiro Sub-20, ganhamos do Cruzeiro, que é o campeão da Copinha. Então, estamos fazendo um processo de mudanças assim dentro do clube. Como eu falo, tem muitas coisas que vai requerer tempo,
mas eu acho que estamos no caminho certo, né? Mantemos o mesmo treinador que foi o Eduardo, fez um grande trabalho ano passado, uma base do time. É, estamos trazendo algumas peças assim pontuais para conseguir fazer aí. Temos agora esse campeonato para chegar na Copa do Brasil, né? Agora temos que brigar e também depois fazer uma grande Série B. Eu acho que temos todos os requisitos para conseguir fazer. E a gente sabe, como eu falei, devido ao ano passado, alguns gastos, algumas coisas um pouco a mais vão ter um pouco de dificuldade. Eu acho que acertando algumas peças, eu acho bem pontuais. Eu acho que o Criciúma vem para uma Série B para estar ali novamente, ou o que a gente espera de estar brigando novamente pelo acesso. Ô, Éder, a gente está vivendo uma temporada de adaptação dos clubes, né, a um novo calendário, um calendário que começou mais cedo, né, os clubes tiveram menos tempo de preparação, já logo de cara o campeonato estadual. Qual o balanço que você faz desses primeiros meses de 2026 da temporada do Criciúma até o momento? Cara, eu acho que isso não é fácil, né? Eu acho que assim, como a gente fala muito da parte física, mas a gente vê, eu como jogador assim também via e agora eu vejo de fora a parte mental. Se o Criciúma, né, ano passado começa o ano muito difícil, daí faz tipo assim, pô, subir uma ladeira para chegar no último jogo para ter o acesso, você não consegue. Então, assim, foi um esforço muito grande. E aí, depois de 15, 20 dias, eu acho, praticamente, 25 dias de férias, você já tem que estar aqui novamente com uma nova temporada. Não é fácil isso. E eu acho que pelos primeiros meses, como eu falo, ficou a maioria do elenco, tá chegando novos jogadores. Eu acho que esses novos jogadores, ainda quando você chega numa cidade nova, gente se adaptando, a família chegando, gente que ainda eu acho que jogadores que nem conseguiram encontrar casa, que ainda estão vivendo em hotel, tem essa adaptação. Aí, o nosso objetivo, lógico, era o catarinense e a vaga para a Copa do Brasil. Infelizmente não conseguimos, mas assim, uma retrospectiva também passada, como eu falei para você que eu gosto de olhar para trás, o Criciúma de 2015 a 2026, praticamente em 11 anos, ele chegou em 2 finais de catarinense. A gente sabe que o catarinense aqui, quando você projeta, vamos fazer um time com a Série B, trazendo peça e tal, você sabe que o catarinense ele é sempre difícil, porque às vezes tem aquelas surpresas de times considerados menores, né, com todo respeito, são times que começam a treinar lá em novembro, né? E aí pode ser que quando você chega no primeiro jogos você se complica. Essa é a palavra, como aqui esse ano em Santa Catarina, a gente viu um Joinville, tradicional time nosso, Santa Catarina, o Figueirense e o Marcelo Dias, todos os três brigando com o rebaixamento, né? Então a gente vê o quanto que é difícil o catarinense. E aí caímos do catarinense, agora estamos vivos aí para a vaga da Copa do Brasil. Temos esse jogo difícil agora contra o Brusque, mas estamos aí na briga. Então eu vejo assim, a avaliação, a gente sabe que podia fazer melhor, todo mundo tem a autocrítica também, todos queriam fazer melhor, do treinador, a diretoria, tudo, só que quando tu pega uma transição de diretoria, de um novo presidente, tem muitas dificuldades também. Então, eu acho que temos que ter tranquilidade. Eu estou aqui como diretor institucional também e sócio patrimonial, que eu sou um torcedor, mas estando dentro do clube, eu acho que a gente tem que olhar para um lado, deixar o torcedor de lado e ver um lado mais positivo da coisa. Então, eu vejo sempre que temos que melhorar e eu acho que o time, ao decorrer agora aí do ano, eu acho que o time pode crescer muito ainda e na parte técnica, tática, de tudo e dos novos que chegaram aí também e vão nos ajudar muito, e já quem estava aqui também. E Éder, até para fazer algumas escolhas, agora como diretor de futebol de um clube que você é ídolo, ajuda ou atrapalha? Principalmente para tomar aquelas decisões mais impopulares de departamento? Tem uma cobrança interna a mais por você ser da casa e ter toda a história com o Criciúma? É que assim sempre tem, né? O torcedor, às vezes, ele lembra do Éder jogador, e aí talvez ele quer que o Éder diretor seja igual ali. E sempre vocês encontram, pô, Éder, vamos, pô, o time não faz gol, o time não sei o quê, essas coisas de torcedor. Pô, mas eu falo, pô, eu não jogo mais, né? Lógico, eu tô ali, eu tô no dia a dia, a gente tenta. É a parte, né, de função hoje, o Emerson Almeida também está aqui comigo, o diretor, como eu falo, é colaborativo, institucional, nós estamos ali também para
para controlar toda uma parte também financeira do clube, para deixar o clube saudável. Nós temos o executivo, que é o Thiago Gasparino, e nós estamos ali controlando também os gastos, estamos ali junto, tomamos decisões juntas, ele também tem toda a autonomia. Então, é uma parte que eu estou aqui, que troco ideia, né, com o Mr. Eduardo, a gente troca ideia tática, técnica, mas muitas vezes você é cobrado bastante, você é aquele ídolo, para o pessoal lembrar de você dentro de campo, mas isso faz parte, né? Eu acho que, como eu falo, hoje eu escuto, quando o presidente Canella me convida para estar nessa função, eu fiquei muito feliz porque eu gosto, né? Eu estou aqui porque eu gosto do Criciúma, gosto do ambiente, quero ajudar. Eu acho que desde 23, quando eu chego aqui, ainda sendo jogador, mas com o presidente Guedes, a gente conseguiu melhorar muita coisa dentro do clube, né? Que eu sempre falo que o futebol não é só ler os 90 minutos, tem muita coisa que a gente, seja na parte de academia, de refeitório, de departamento médico, de campus, e eu acho que isso tudo é uma coisa que temos que melhorar para depois entregar o melhor dentro do campo. Então, acho que essa é uma das funções também que eu gosto de estar aqui com todos os departamentos para aquilo que eu passei, tive a oportunidade de ter em grandes clubes ou na seleção, para nós conseguir melhorarmos sempre essa estrutura do clube, vamos dizer assim. O Éder, você citou a última temporada, né, em que o Criciúma lutou bastante, subiu uma montanha e no último jogo, né, no jogo que seria o do acesso, o Criciúma acabou não conseguindo confirmar essa ida para a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acredito seja o grande objetivo dessa temporada. Para você, como diretor de futebol, qual é o maior ensinamento que a temporada passada da Série B deixou para o Criciúma para essa temporada? Cara, assim, foi, né, como eu falei para vocês antes, até na parte mental foi muito difícil, né? Você escalar, chegar lá no último momento, você não conseguir. E aí eu acho que o ensinamento é o quê? Algum momento durante o ano você ter deixado uns pontos para trás por, por falta talvez de concentração, por falta talvez de algum momento que você tem que ser letal. A Série B, ela é assim. Então, quando você olha para trás que te faltou um ponto só, eu acho que o maior ensinamento é o quê? E quando você vê alguns jogos, alguns pontos que foi perdido, e você, como Criciúma, não poderia perder, eu acho que isso leva para esse ano. Quando chegar algum time em casa aqui que a gente fala, ó, pô, tá vindo aquele time ali, esse jogo em casa, a gente não pode tropeçar, porque depois pode fazer falta lá na frente. Eu acho que esse é o maior ensinamento que nos deixou, porque você não subir, né, por um ponto é muito difícil, mas acho que isso é passado, e futebol é assim, sempre dá uma nova oportunidade, e então estamos aí numa nova temporada aí para, se Deus quiser, conseguir o objetivo do acesso, que, como a gente fala, esse ano não vai ser fácil, muitos times com muito investimento, né? A gente falei de Fortaleza, Juventude, Ceará e outros, e a gente sabe que não vai ser fácil, mas eu acho que vamos ter um time bem competitivo para brigar novamente. Éder, só pra gente fechar, como tu falou da temporada passada, fechar com um balanço dessa temporada, já mencionou aí o objetivo, que é o acesso à Série A, mas como você tem visto e enxergado essa temporada de 26? Não, é como eu comentei antes, eu acho que é uma temporada onde a gente começa, né, com uma base boa, a respeito ao ano passado que não teve, uma base de muitos atletas que permaneceram e com a chegada de outros. E como eu falo, quando tem essas chegadas também, às vezes o primeiro processo não é fácil. Eu tive isso como jogador. Você chega na cidade, você tem que saber andar, alguns conseguem se adaptar mais rápido, outros não, até você fechar mesmo o elenco, né? Então, eu acho que, infelizmente, não conseguimos o catarinense, que era o que a gente queria, mas estamos aí na briga agora para uma vaga na Copa do Brasil. E eu acho que esse é o objetivo pelo momento, e depois, é lógico, o objetivo da Série B, que é um objetivo, vamos dizer, de acesso, mas antes do acesso a gente sempre tem que botar o pé no chão e falar, como todo mundo fala, os 45 pontos é a mira que todo mundo quer, porque é a permanência, e depois você vê quantos pontos faltam para você chegar no acesso. Eu acho que em 23 a gente começa o ano assim, e quando a gente chega a 45 pontos, com muitos pontos a ser jogado ainda, a gente vê que o objetivo era possível, né? E a gente foi atrás e conseguiu. Então, eu acho que é um balanço que, por toda a mudança que teve de diretoria, né, de novo presidente, que não é fácil no começo, mas acho que estamos aí no caminho certo para conseguir fazer uma grande temporada.
Éder, quero te agradecer demais, te liberar aqui. Muito obrigado por dedicar esse tempo à Sportnet. Presença ilustre aqui no Centro do Jogo. Muito obrigado. Muitos assuntos a gente ainda teria para tratar. Precisamos marcar uma segunda vez, hein? Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço vocês aí pelo convite. Foi um papo muito bom e um grande abraço. Valeu. Valeu, boa sorte pra sucesso. vocês aí. Valeu, obrigado. Sucesso. Valeu. É isso, Éder Citadin, diretor de futebol do Criciúma. Agradecer também a nossa Tainara Ribeiro, que bateu esse papo com o Éder junto comigo. Presença ilustre aqui no Centro do Jogo. Muito obrigado a você de casa pela audiência. A gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau, tchau.